Meus irmãos, queridos, amigos. Nós vamos meditar hoje no Salmo de número 64, que é um salmo de Davi, escrito ao regente do coro. Ó Deus, ouve a voz da minha queixa. Preserva minha vida do terror do inimigo. Esconde-me da conspiração dos perversos e do tumulto dos malfeitores, que afiaram a língua como espada e como flechas me apontaram palavras amargas. Para de lugares ocultos atirar contra o íntegro. Disparam contra ele de súbito e nada temem. Insistem em planos maliciosos. Falam de armar laços secretamente e dizem: quem nos verá? Planejam injustiças, ocultam planos bem traçados, pois o íntimo e o coração do homem são indecifráveis. Mas Deus disparará uma flecha contra eles, e de repente ficarão feridos. Tropeçarão por causa da sua própria língua. Todos os que os virem fugirão. Todos temerão e anunciarão a obra de Deus, entenderão seus feitos. O justo se alegrará no Senhor e confiará nele, e todos os de coração reto cantarão louvores. Muitos salmos foram escritos neste mesmo formato que acabamos de ler, um formato em que o compositor apresenta a Deus uma queixa. Nós lemos aí no primeiro versículo: ouve, Senhor, a minha queixa. E toda queixa, ela surge de situações que causam profundo sofrimento naquela pessoa que está sendo instigada, está sendo ofendida, agredida pelos seus perseguidores. Neste caso, no caso do salmo que acabamos de ler, Davi está sendo afligido pela língua maledicente dos seus inimigos. E ele chega a dizer aí no versículo 3 que a língua dos seus inimigos é como esta espada afiada, que desfere contra ele os seus golpes, fazendo com que ele se sinta neste lugar, de amargura, de tristeza. Perceba que interessante. Da mesma maneira como as flechas afligem o salmista, ele invoca a Deus, lá no versículo 7, dizendo que Deus também disparará uma flecha contra eles e, de repente, eles ficarão feridos. Este paralelo nos faz lembrar, então, das palavras de Tiago, na sua carta, lá no capítulo 3, ele diz algumas coisas sobre a língua que nos remetem a este sofrimento que nos causa quando temos que enfrentar situações de maledicência, de fofoca, ou de algum tipo de palavra enganosa proferida contra nós. Tiago diz que a língua é como um fogo. Ele diz que a língua é este órgão tão pequeno, mas ela é ao mesmo tempo um mundo de iniquidade, porque ela contamina todo o corpo, ela inflama a nossa natureza e ela também faz com que o inferno, Tiago usa essa palavra, o inferno inflama esta pessoa que usa a sua língua para a maledicência. Há vários textos nas Escrituras lembrando que nós devemos ter cuidado com o que nós dizemos, porque você sabe, já deve ter tido esta experiência, as pessoas que nós mais amamos geralmente são feridas com as palavras que nós lançamos de nossa boca sem pensar. Por isso que o Tiago também vai dizer que ninguém é capaz de domar a sua língua. E isso nos leva a pensar, por que Davi está tão afligido? Ele poderia simplesmente dizer: não me importa, não importa o que eles vão dizer de mim,
Em certo sentido, é verdade, mas nós não podemos negar o fato de que quando pessoas estão próximas a nós, principalmente os amigos, principalmente aqueles que confiamos, principalmente aqueles com quem convivemos, e são esses que geralmente nós mais ferimos com as nossas palavras. Há um princípio aqui muito interessante. Se por um lado nós podemos e devemos ter este cuidado de refrear a nossa língua e pensar sem aquela impulsividade que geralmente agimos com as pessoas que estão mais próximas a nós, por outro lado, nós percebemos aqui que existe um peso, nós já falamos disso em outros salmos, autodestrutivo do próprio pecado. O pecado ele é assim, o pecado é autodestrutivo. Toda a injustiça sofrida, a Bíblia diz que não vai ficar impune, porque os olhos do Senhor estão sobre toda parte. E este é um princípio importantíssimo. Imagine se você soubesse e tivesse essa consciência perene de que Deus está com os olhos sobre você. Quais palavras você usaria durante o dia com os seus amigos, com seus colegas de trabalho ou com as pessoas que você ama? O que o salmista está querendo dizer para nós aqui, ao fazer esse contraponto e chamar de flecha também essa maneira como Deus vai afligir os seus inimigos, e ele vai dizer aqui no versículo 8, né, por causa disso, por causa deste juízo divino, o Senhor, quando impetrar, todos eles cairão, todos eles fugirão. O ímpio, ele pratica o mal e pensa que não está sendo visto. E esse é o chamado desse salmo para nós. Inclusive o salmista disse isso aqui, versículo 5, né? Quando eles falam de armar os seus laços secretamente, eles dizem, quem está nos vendo? E esta parece ser uma tendência humana. Nós fugimos, nós perdemos esta consciência de que os olhos do Senhor estão sobre nós. A diferença entre o justo e o ímpio é exatamente esta. Enquanto o ímpio pratica o mal, porque ele acha que não está sendo visto, nós, os cristãos, os justos, sabemos que toda palavra da nossa boca será pesada na balança de Deus. Por isso, nós precisamos da ajuda do Espírito para refrear a nossa língua. Como diz o Tiago ali, ninguém consegue domar a sua língua, mas com a ajuda do Espírito, iluminados pela palavra de Deus, nós podemos fazer como o salmista, cantar a Deus com alegria. No versículo último, o justo, ele vai se alegrar, e quando ele se alegrar, suas palavras serão de gratidão e de exaltação a Deus. A alegria do justo reside, então, neste desejo de ser vigiado por Deus, de pedir a Deus que coloque uma trava na sua língua para não ferir ninguém com as suas palavras. Os retos de coração amam a Deus, e as palavras que saem da sua boca são palavras puras, são palavras que servem para abençoar tanto a Deus, bendizer a Deus, quanto aqueles que estão à nossa volta. Que aprendamos então com este salmo e peçamos ao Senhor agora juntos. Deus, ajuda-nos. Precisamos do Teu Espírito para refrear a nossa língua e as nossas pulsões. Precisamos do Teu Espírito para iluminar nossa mente com a Tua Santa Palavra, porque ela é que destila este sabor tão gostoso de percebermos que o Senhor tem palavras de bem ao nosso respeito. O Senhor tem palavras de bem, pensamentos de bem. E nós queremos fazer assim também. Queremos que o mundo seja cheio dessa graça e que nossas bocas, nossos lábios profiram o Teu louvor e o mundo seja mais cheio de graça. Abençoa-nos então, Senhor, com esta pureza dos lábios. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde.